Valeu, Zico. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade da Sil por me permitir estar aqui compartilhando um pouquinho sobre a minha experiência no caminho de Santiago de Compostela e também da vida. O caminho de Santiago de Compostela começou muito antes de percorrer os 800 quilômetros, mas começou... Alô? Agora sim. O caminho de Santiago de Compostela, eu não poderia deixar de falar do Marcos criança, um Marcos que lutava para realizar os sonhos. Então eu acredito que a minha história, se eu cheguei em Santiago de Compostela, foi porque o Marcos vendia picolé para realizar os sonhos. Foi porque o Marcos passava cera na casa da vizinha por R$1 para realizar os sonhos. Então eu jamais vou deixar de valorizar o guri lá da infância. Eu sempre acreditei que eu sou uma empresa, então eu tinha que divulgar o meu trabalho. Eu fazia empreendedorismo da minha própria vida. Então tudo que eu fazia, eu sabia que eu tinha que me esforçar, eu tinha que me empenhar. Hoje aconteceu esse pequeno probleminha dos slides que não querem passar. E eu creio que se aconteceu isso, é sinal que a palestra vai ser excelente, a palestra vai ser top, nada é por acaso. Se tu puder baixar um pouquinho agora, já baixar para baixo aí. Então, o caminho de Santiago de Compostela começa lá com a subida dos famosos Pirineus. O que é os Pirineus? Quando a gente sai da França, de Saint-Jean-Pied-de-Port, a gente sobe 1.600 metros de altitude. São 6 horas subindo os Pirineus aí. Então essa parte é uma parte muito difícil porque tu está só subindo. Só que nós éramos contemplados pela natureza. Como vocês todos estão vendo ali, é muito lindo olhar lá de cima. Então a cada vez que a gente subia, cada vez que a gente se esforçava para subir, nós éramos recompensados pela paisagem. Quando a gente chegou no topo dos Pirineus, que deu 6 horas de caminhada, nós começamos a descer. E aí, o que a gente subiu em 6 horas, nós descemos em 1 hora. E na descida foi tão incrível que as minhas pernas começaram a tremer. A mochila começou a pesar e a gente começou a tremer e eu achei que estava me dando algum problema. E eu perguntei para minha esposa, tu tá sentindo essa tremedeira? E ela, sim, eu tô. Parece que a gente não consegue suportar o peso aqui em cima do joelho. E aí eu percebi uma coisa. Todos nós, eu também na minha caminhada de atleta, toda a vida eu treinei subir. Eu dava tiro na subida, eu treinava a subida, mas eu nunca treinei a descida. Na nossa vida é assim. Nós treinamos para subir, nós queremos subir, e por mais que seja difícil, a gente é compensado pela beleza. Só que quando desce, a gente não consegue apreciar nada. Desculpa pessoal, eu estou um pouco nervoso aqui, eu não gosto de falar isso, mas toda a dificuldade que teve aqui me deixou um pouquinho nervoso aqui na frente. Então eu peço a compreensão de vocês. Se vocês quiserem interagir comigo hoje, fazer pergunta, vão me ajudar demais. Vamos começar batendo palma. Valeu. Marcos, tu tá em casa, irmão. Eu sei. Tá na tua sala de estar. E eu quero dizer que na vida é assim, a gente sobe, mas a gente não permanece toda a vida lá em cima. A gente desce, e é aí que a gente se frustra, é aí que a gente cai, é aí que a gente muitas vezes não tem coragem de se levantar. Nos Pirineus, naquele dia que eu passei esses Pirineus, infelizmente uma brasileira acabou falecendo. E aonde que ela faleceu? Foi quando ela estava descendo. E na vida é assim, muitas vezes a gente cai e a gente não tem força para levantar, porque a gente não é treinado para descer, a gente é só ensinado a subir, a estar no auge, a ganhar troféu, a ter aplausos, mas e na hora de descer que não tem, muitas vezes tu está sozinho, não tem ninguém ali para te acolher. É nessa hora que a gente tem que ter entendimento que a descida, ela não vai nos diminuir. Se nós estamos descendo, é que nós em breve vamos subir outros topos, nós vamos atingir outros lugares. Então é isso, a nossa vida é subida e descida, e isso é o normal. Pode passar?
E aí, a vida ela é tão incrível que quando eu escrevi esse método aí, eu nem imaginava que eu ia fazer o caminho de Santiago de Compostela. O que significa caminho de Santiago de Compostela? É o caminho das estrelas. E esse método aí que eu escrevi foi antes de querer ir para Santiago de Compostela. A maior inovação de todas é a humana. Eu posso criar um aplicativo, eu posso criar uma empresa, mas se eu não inovar a mim mesmo, eu vou acabar caindo no esquecimento. Assim foi minha vida. Eu sempre tive que inovar para não sair de cena. Então a nossa vida é assim, a gente sobe, desce, sobe e desce, sobe e desce. Eu acredito que esses picos são picos de sucesso que a gente tem na vida. Mas como eu falei, ninguém permanece o tempo todo lá em cima. Às vezes é necessário descer para chegar em outros lugares. E quando a gente consegue finalizar aquela estrela, lá, onde eu botei no 5, é que nós nos tornamos pessoas bem-sucedidas. Porque ter sucesso, ele é momentâneo, é passageiro. Eu posso ter sucesso na minha parte financeira, mas eu não tenho sucesso na minha saúde. Eu posso ter sucesso na minha saúde, mas eu não tenho sucesso com a minha família. Então é difícil equilibrar todas as coisas. E eu creio que quando a gente fecha essa estrela, é que nós tornamos pessoas bem-sucedidas e aí que a gente consegue nivelar a nossa vida. A gente consegue ter sucesso na família, na parte financeira, na parte da saúde. Pode passar? Só que o caminho de Santiago de Compostela começou aí, ó. Quando eu era pequenininho, quando eu saía vender picolé, para me comprar minha camiseta, a minha camiseta verde. A camiseta verde que eu comprei na loja do Raid. Ele não se lembra, mas eu era pequenininho, eu tive na tua loja, Raid. Eu tive na tua loja. Sabe por que eu me emociono aqui lá em cima? Porque antes de eu querer que a minha palestra faça sentido para vocês que estão aí assistindo, ela tem que fazer sentido para mim. A minha palestra, ela tem que fazer sentido para mim. Quando ela começa a fazer sentido para mim, aí eu estou apto a falar para outras pessoas. Então aí, ó, esse gurizinho vendia picolé para comprar uma camiseta. Só que os sonhos são progressivos. E eu estava começando a subir o meu traçado para fechar minha estrela, chegar no primeiro pico. Pode passar? Foi aí que eu inventei de correr fora do país. Eu corri por todo o Brasil, não tive retorno, não consegui patrocínio. Foi aí que eu pensei, eu preciso inovar, eu preciso fazer alguma coisa que chame atenção, eu preciso chegar no pico da minha primeira ponta da estrela. Foi aí que eu tive a ideia. Eu fui lá no Raid, mais uma vez, na loja, Raid, eu tenho um sonho. Qual sonho, Marcos? Eu quero ir lá para a tua terra. Quer, Marcos? Sim, eu quero correr em Jerusalém, quero correr em Belém. E lá foi o Marcos para Belém e para Jerusalém. Foi aí que eu atingi o meu primeiro pico. E nesse pico, eu me mantive por 5 anos. Até 2019, quando eu fui correr uma maratona em Liverpool. E eu fui para Liverpool bem faceiro. E naquela ocasião, eu não ganhei a corrida. Eu acabei perdendo. E eu acabei me frustrando. E ali eu entendi que eu precisava resgatar aquela coisa de criança. Eu corria para ser feliz quando eu era criança. E depois eu estava preocupado porque eu não ganhei um troféu. E eu não estava valorizando aonde que eu tinha chegado. Aonde que Deus tinha me levado. Então ali eu valorizei, eu voltei a correr, porque a corrida sempre me fez feliz. E quando eu cheguei de Liverpool, eu estava dormindo em casa, eu sinto as minhas pernas tremer, meus braços tremer. E aí me deu um problema no coração. O doutor falou, Marcos, vamos acalmar, porque o coração, está com problema no coração, o coração acho que está meio grande, acalma um pouquinho. E ali eu entendi que eu estava descendo do pico. Mas quando a gente desce, não quer dizer que Deus quer nos destruir, quer dizer que Ele quer que a gente chegue em outros lugares. Eu era muito focado só em corrida, só em corrida. E aí precisou acontecer esse negócio do coração em mim, para me entender que eu tinha outras qualidades. E aí entrou a pandemia, e aí eu descobri o talento da fotografia. Então, na época da pandemia, eu não perdi os patrocínios, porque eu saía correr para fotografar. E as minhas fotos deram tanto resultado, que as pessoas falaram, não, vamos seguir patrocinando o Marcos, porque as coisas dele estão tendo bastante curtida.
Foi aí que eu entendi, eu peguei essa visão da fotografia, eu comecei a prestar atenção nos detalhes das coisas. Foi aí que eu cheguei no outro pico. Pode passar? Aí eu virei fotógrafo, aí foi a inovação forçada por causa da pandemia, que eu já disse, que aí eu comecei a fotografar, e aí eu descobri esse talento e eu comecei a atingir outros públicos. Não estava atingindo o público dos corredores, mas outras pessoas, as que eram apaixonadas por fotografia. Eu consegui conectar com esse tipo de pessoa. Primeiro eu conectei com os corredores, depois eu conectei com pessoas que amam a fotografia. Pode passar? E aí, eu desci a ponta da próxima estrela, porque acabou a pandemia, e eu tentei querer voltar a ser aquele corredor de elite. Só que eu não consegui mais. Eu acabei me frustrando, porque eu não conseguia correr mais em alto nível. Foi aí que Deus me tocou, falou no ouvido, faz um livro. Aí eu fiz um livro, que foi a Inovação Interna, e aí esse livro, eu comecei a divulgar ele por tudo quanto era lugar, e aí eu tive num pico de novo, atingi outro público de quem gosta de leitura. E aí eu comecei a descer novamente. Pode passar? E aí, eu preciso inovar. Aí eu criei uma marca de roupa, que se chama Um Passo Feito Impossível, e eu fui até o Aconcagua para lançar essa marca de roupa. E aí eu subi novamente. E aí, eu comecei a decair novamente. Aí, agora tu vai passando aí. Pode parar aí. E o que aconteceu? Aí eu pensei, eu preciso divulgar minha história. Eu já fiz tanta coisa pela corrida, eu preciso divulgar meu livro, eu preciso divulgar minha marca. E aí eu comecei a andar pelo Brasil. Pode passar? Aí eu entreguei meu livro para o Galvão Bueno. Eu subi o Aconcagua correndo para chamar atenção. Pode passar? Eu fiz um rapel para chamar a atenção do Luciano Hang. Depois de uma semana, o que aconteceu? Pode passar? Eu estava com o Luciano Hang em Brusque. Pode passar? Aí eu entreguei meu livro para Alice Bastos Neves. Pode passar? Eu entreguei para o Rodrigo Faro. Pode passar? Murilo Rosa, pode passar. Tive na RBS, pode passar. Entreguei para o Pablo Marçal, pode passar. Para a dona da Magazine Luiza, pode passar. Para o cara da Rede Globo lá, esqueci o nome dele agora, pode passar. Para o Eloy, pode passar. Patrícia Poeta, pode passar. Aí eu quis ir para o Rio de Janeiro, para divulgar meu livro lá no Rio de Janeiro. Eu pensei assim, eu preciso ir para o Rio de Janeiro para divulgar meu livro numa livraria. E eu falei assim, eu quero ir na mais famosa que tem. Aí eu fui para a Livraria da Travessa. Tudo organizado para dar uma palestra lá, para o lançamento do livro. E aí eu fui para a palestra. Pode passar? Chegou o dia da palestra. O dia do lançamento do livro. Várias pessoas foram convidadas por mim e pela livraria. O que aconteceu no dia? Aconteceu um acidente no Rio de Janeiro, trancou todas as vias. Eu vendi um livro. Tinha uma pessoa. Só que o meu propósito de ir no Rio de Janeiro era chegar na parte dos magnatas, na parte dos que têm dinheiro. Eu quero divulgar minha história, eu também quero crescer na parte financeira. Eu queria me conectar com esse tipo de público, mas meu coração ardia em não ir lá só para ir nesse público, mas também chegar em outro lugar, que é na comunidade, para falar de sonhos para quem precisa, que é as crianças. Depois desse dia que eu vendi um livro, vocês acham que eu fiquei frustrado? Lógico que não. Só em ali eu era um campeão. Aí aconteceu de ir. Pode passar? Tive a coragem, pode parar aí, de subir na comunidade do Vidigal, aonde eu passei pelos traficantes de metralhadora, para levar sonhos para quem precisa, que são as crianças. Quando eu dei um livro para uma criança lá em cima da comunidade, uma delas me falou assim, tio, muitos de nós aqui não temos acesso a um livro, mas desde pequenininho nós temos acesso a uma pistola. Cara, isso foi maior, assim, ó. Eu podia ter vendido todos os livros lá na Livraria da Travessa, mas ter escutado isso da boca de uma criança em cima de uma comunidade valeu a pena. Eu acho que se Deus permitiu eu viver tantas coisas pelo mundo, é para mim chegar aí, ó, nas partes mais extremas, nos lugares mais difíceis do Brasil,
para mostrar que é possível a gente chegar em qualquer lugar. Quando a gente se esforça, quando a gente se empenha e entender que não é o dinheiro, não é o lugar onde que a gente mora, onde nasceu, que vai nos impedir de chegar onde a gente quer. E eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade de subir lá em cima e falar de sonhos para aquelas crianças. A semente foi plantada lá em cima. Lá. Pode passar. E no outro dia, para minha surpresa, eu encontro a Poliana do Fantástico. Também entreguei a minha história para ela. Pode passar. Entreguei para o dono da farmácia São João. E aí, para aí, depois disso daí, eu comecei a me questionar quantas pessoas eu me conectei, quantos lugares eu estive, e até agora ninguém me chamou para dar uma palestra, ninguém me chamou para divulgar minha história. Será que eu não estou forçando demais essa minha história, tentar forçar que eu tenho valor, tentar mostrar que eu tenho valor? Será? Eu comecei a duvidar, eu comecei a cansar e não queria mais. Aí eu peguei meu livro e fui dar uma lida nele. Aí eu entendi que eu estive em 2 lugares. Pode passar? Eu estive em 2 lugares. E esses lugares me fez eu refletir e voltar a querer ser aquele guri sonhador, aquele cara sonhador. Eu estive na Suíça, em Zurique, na faculdade, onde o Albert Einstein foi reprovado pela primeira vez. Por que ele foi reprovado? Porque as professoras mediram ele com a régua errada. Ele ficou triste com aquilo? Não, porque ele sabia o valor dele. Passou o tempo e ele voltou como professor da faculdade. Jerusalém, Belém. Ali naquele lugar nasceu um menino chamado Jesus. Não é sobre religião que eu estou falando aqui, mas é uma pessoa que dividiu o calendário ao meio. Belém, ninguém esperava nada de Belém. Naquela época, a capital era Jerusalém. E todo mundo esperava que viesse algo grande de Jerusalém. E foi de Belém que nasceu uma pessoa que mudou a história. E ali eu entendi, não importa de onde a gente vem, não importa aonde a gente nasceu, importa a qualidade que a gente tem, é o propósito de vida que a gente tem e acreditar que uma hora vai dar. Assim como Albert Einstein mediram. Essas pessoas que eu entreguei o meu livro, até agora não me chamaram, até agora me mediram com a régua errada. Por isso que a gente tem que saber o nosso valor, porque senão a gente desiste. Vai passar. Aí que vem a ideia de ir para Santiago de Compostela. Percorrer os 800 quilômetros no caminho de Santiago de Compostela. A inovação de identidade. E é aí que eu fecho a minha estrela. Eu creio que esse ano eu vou me tornar aquela pessoa bem-sucedida que eu falei lá no começo. Eu tive picos de sucesso até fechar aquela estrela que eu falei. Mas não é aquela estrela que o jogador é e se acha salto alto. Não, é uma estrela humilde para entender que nós fomos feitos para brilhar, mas não se achar melhor que as outras pessoas. Porque quando a gente passa pelo processo, a gente nunca deixa subir para a cabeça, porque a gente passou pelo processo. E o caminho de Santiago é isso. A gente tem altos e baixos. Pode passar? E assim foi o caminho de Santiago de Compostela. Nós saímos de São Jean Pied de Port, passamos por Pamplona, Burgos, León, Santiago de Compostela. Então nós percorremos 800 quilômetros para chegar lá, em Santiago. Pode passar? O que é o caminho de Santiago de Compostela? O caminho de Santiago de Compostela, por que ele é tão famoso? Porque no ano de 44, o apóstolo Tiago Maior de Jesus, ele pregava naquela região que era a Península Ibérica na época. Então ele foi lá, ele pregou lá, levou o evangelho para lá, só que ele não foi muito aceito pelos celtas, que moravam naquela região naquela época. Então ele retorna para Jerusalém. E no ano 44 depois de Cristo, o rei Herodes Agripa pega ele lá e ele foi o primeiro discípulo a ser morto. Só que aí os seus próprios discípulos ali, os discípulos do apóstolo Tiago, eles roubaram o corpo de Jerusalém, botaram num barco e aquele barco saiu à deriva, o qual parou lá na Península Ibérica, o qual ele foi sepultado ali em Santiago de Compostela. E no ano de 813, um senhor estava no meio do campo,
e ele viu uma chuva de estrela cair sobre Santiago de Compostela, e ele chamou o padre da época e foram lá ver o que era. E ali eles encontraram os restos mortais do apóstolo Tiago. Por isso que é uma peregrinação milenar, que já dura quase 1.300 anos. Pode passar? Aí, quase 1.300 anos da história. Pode passar. Milhões de peregrinos por ano. Pode passar. Patrimônio da Unesco. Pode passar. E o que leva as pessoas a caminhar tudo isso? Por que as pessoas saem de suas casas para ir percorrer 800 quilômetros? Umas saem por fé, outras saem atrás do seu propósito de vida, outras querem só fazer turismo, mas todas elas vão para Santiago de Compostela por um motivo: percorrer os 800 quilômetros e ali se encontrar no caminho, porque o caminho de Santiago de Compostela é uma imersão dentro da história e dentro de nós mesmos. E lá no caminho de Santiago de Compostela, todo peregrino carrega uma concha, a concha de Vieira. E como vocês viram ali, a concha ela tem várias entranhas que levam para um ponto lá. Todo mundo sai aqui de trás, cada um sai de um caminho, porque o caminho de Santiago são vários caminhos. Tem o caminho português, o caminho francês, o caminho primitivo, vários caminhos. Só que todos eles levam para um lugar, que é Santiago de Compostela, e assim é como a concha. Então a concha ela simboliza que todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos o nosso caminho desde a infância, todos nós temos nossos problemas, mas todos nós temos o nosso caminho. Eu não posso dizer para vocês, vocês têm que ser corredor. Não. Cada um tem o seu caminho. Cada um quer chegar num lugar que é um propósito de vida, que é se tornar uma pessoa bem-sucedida. Pode passar? A flecha amarela. A flecha amarela é a que guia o peregrino. Então, nós somos guiados pela flecha amarela. E o tão incrível do caminho de Santiago de Compostela, que é uma imersão tão grande, tão grandiosa, que quando está percorrendo o caminho, tem horas que tu acaba esquecendo das conchas. Só que o caminho, tu está tão penetrado, tão conectado com o caminho, que o caminho mesmo te leva. E esse dia, nós saímos de Roncesvalles, e caminhamos 44 quilômetros. Por que nós caminhamos 44 quilômetros? Porque como nós fomos com recursos muito contados, nós tínhamos que ficar nos albergues de donativo. Os albergues de donativo é aquele que tu dá o que tu sente no coração. Então nós sabíamos que depois de 44 quilômetros tinha esse albergue. Pode passar? E aí a gente foi indo guiado pelas setas. E aí, depois de um dia cansado, ter caminhado 44 quilômetros em jejum, a gente chega numa cidade chamada Zabaldica. E nós não tinha mais força. Não tinha mais força. E eu, que sou maratonista, sofri. E aí, do nada, a gente chega nessa cidadezinha e tinha 2 senhores e uma senhora. Aqui. E nós fomos lá ver. Pode passar? Tinha um banquete nos esperando. Esse é os milagres do caminho de Santiago de Compostela. É o amor que as pessoas têm pelos peregrinos. Então é esse cuidado que o caminho tem, porque todas as pessoas que estão aí são peregrinos que estão indo para Santiago de Compostela, mas tem 2 pessoas ali que são hospitaleiros, que já foram peregrinos e agora eles voltaram para servir as pessoas. Então esse é os milagres do caminho. Pode passar. Outra coisa que o caminho ensina é ter presença. Quem aqui, não precisa me responder agora. Você lembra na escola, falavam, Maurício, presente, Raide, presente, Zico, presente. Mas, quando a gente estava na escola, a gente estava presente, mas a nossa presença realmente estava ali na escola? Ou a gente estava com a cabeça lá em outro lugar? Então, pois é, o caminho nos ensina a ter presença. O caminho ensina a nós vivermos o agora. Quando que nós realizamos o nosso sonho? É agora. É tendo presença no agora. Pode passar? E como a gente sentiu essa presença lá no caminho de Santiago de Compostela? Essa senhora, sabe a senhora? Ela falou assim, um de cada vez, vão lá em cima no topo da igreja, e lá tem um sino que tem 1.300 anos, um sino de bronze. Eu quero que vocês subam sozinhos,
e lá só toque. Uma vez o sino e sinta a vibração do sino. Pode passar? Aí eu fui lá, toquei o sino e senti a vibração do sino, coisa que a gente não presta atenção. E o que é isso? É ter presença, é viver o agora, tá no agora. Não tá com a cabeça lá no futuro, é viver o agora. E isso daí foi muito incrível, ter essa experiência de tocar esse sino lá em Santiago de Compostela. Pode passar? Outra coisa, quantas pessoas eu convidei para estar aqui hoje? Muitas. Mas não vieram. E não tem problema nenhum. As que vieram aqui são as que vieram para estar aqui. Por que eu digo isso? As pequenas cidades medievais. Pode passar? Já vou explicar. Tu passa por cidades pequenas, aí uma ponte românica, me fugiu o nome. Pode passar? Puente de la Reina. Aí tem outra cidadezinha. Pode passar? Aí, pode parar aí. E assim o caminho de Santiago de Compostela. O caminho, ele faz nós desviarmos das cidades grandes e entrar nas cidades pequenas. Por que acontece isso? Porque se não acontecesse isso, essas cidades já não iam existir mais. Então são os peregrinos que mantêm o comércio da cidade funcionando. E o que é isso? Por que o caminho faz entrar lá? Para valorizar o comércio local, para valorizar as empresas locais. Então, por isso que o caminho desvia e faz entrar lá, é valorizar as suas culturas, as suas raízes, as suas histórias. Então, a gente entra lá. E assim é nós. Eu não posso querer que as pessoas, por exemplo, Marta, vai lá assistir uma palestra, vai lá assistir. Eu tenho que valorizar o que tem dentro de mim, a minha história, a minha cultura. Eu tenho que valorizar isso. E assim é nós, a gente tem que valorizar nossas culturas, valorizar as nossas empresas locais. E o caminho de Santiago de Compostela ele ensina isso, ele faz nós entrarmos lá para poder comprar ali no comércio e valorizar as pequenas coisas. Então a gente às vezes não valoriza, né? Não estou aqui me fazendo de vítima, mas se tivesse um palestrante famoso aqui, não iria estar lotado aqui? Iria. Por quê? Porque a gente valoriza o que é de fora e não o que é de dentro. E o caminho de Santiago faz isso, faz a gente valorizar o que é de dentro, valorizar as suas culturas. Pode pensar? Outra coisa que é muito impressionante no caminho de Santiago de Compostela é a arquitetura gótica, que é essas imensas igrejas assim aí. Mas a arquitetura gótica, o cara que fez ela primeiro, o primeiro construtor lá, o que botou o primeiro tijolo, esse cara não viu essa igreja ficar pronta, porque demora mais de 100 anos para ela ficar pronta. Mas ele construiu. Por que ele construiu? Porque os netos vão ver o trabalho dele. Então o que ele fez ali? Ele deixou um legado. Porque ele construiu aquela igreja, ele botou a primeira pedra. É assim na nossa vida. A gente não, de repente a gente não vai ver o resultado agora, mas a gente está deixando um legado para a geração futura. Então por isso que a gente nunca deve desistir dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Se não der para colher agora, a geração futura vai colher. Então isso é legado. Vai passar. É outra arquitetura gótica muito linda. E aí, a mochila. Essa é a mochila que a gente carrega no caminho de Santiago de Compostela. São 14 quilos que eu estou levando ali nas costas. E aí, quando a gente estava caminhando, eu parava assim e continuava e eu falei assim, mas parece que está faltando algo na minha mochila, parece que a minha mochila está liviana, parece que eu esqueci algo no caminho. Mas não é, a mochila ela segue a mesma coisa. Sabe o que eu deixei pelo caminho? É os pesos que estão aqui dentro da gente, o interno, na alma. Isso pesa mais do que qualquer mochila. E o caminho faz a gente deixar tudo isso lá no caminho. A mochila segue com 14 quilos, mas a cada quilômetro eu me tornava mais liviano, porque tinha ficado tudo pelo caminho. Pode passar? Aí é a cruz de ferro. A cruz de ferro, ela simboliza, depois de 400 e poucos quilômetros, todo mundo leva uma pedra do seu país, aí o pessoal começa a deixar ali. Ali simboliza que tudo, os seus medos, as suas dificuldades, tudo está ali, deixam ao pé da cruz, e dali se
segundo a tradição, se tornam pessoas livres dos pesos que vinham carregando. Então, qual é a pedra que a gente está carregando hoje que a gente já teria que ter botado fora, né? Pode passar. E aí é o carimbo. Cada peregrino carrega um passaporte e esse passaporte é carimbado a cada 10, 20 quilômetros, tu é carimbado para chegar em Santiago de Compostela e comprovar que tu passou pelo caminho de Santiago de Compostela. No começo só tinha um carimbo, mas no final tem mais de 40 carimbos. Isso significa a história do caminho de Santiago de Compostela, do que a gente vivenciou no caminho. Pode passar? Aí um dia nós dormimos numa igreja que era uma igreja em ruína. A igreja está em ruína, mas o propósito segue o mesmo, que é servir os peregrinos que estão passando por ali. Nesse dia a gente dormiu aí, pode passar? Aí a noite que a gente dormiu, pode passar? Pode passar? Nem tudo que parece estar em ruínas perdeu seu valor. Pode passar? Aí a janta foi a luz de vela, pode passar? E ali, das ruínas ali, ela foi uma experiência muito incrível, porque aquela igreja ali tem mais de 1.300 anos, vários peregrinos passaram por ali e ela acolhia os peregrinos. Por mais que caiu o teto, por mais que ela está em ruína, ela segue cumprindo com o seu propósito, que é servir aos peregrinos que estão passando por ali. E aí a gente entrou no silêncio das famosas mesetas. Essas mesetas são uma parte que tu anda 200 quilômetros mais ou menos, não tem nada. Pode passar? É só estrada, pode passar? Pode passar? Aí tem. E não tem nada, não tem beleza, não tem cidade, não tem nada. Então, na realidade, nesse momento, é uma imersão que tu faz contigo mesmo, onde tu consegue escutar a tua alma, tu consegue escutar o teu interior, porque tu não tem nada para se distrair. É só tu e a tua mente nesse momento aí. Pode passar? Pode passar? Aí faltava 300 quilômetros. O que o caminho nos ensina? A ter a paciência e persistência. Paciência para entender que não é rápido e persistência para continuar mesmo quando as bolhas estão incomodando o pé, mesmo quando o peso da mochila está incomodando, quando a alça da mochila está machucando, mas a gente precisa ter persistência para continuar. E assim é na nossa vida, a gente precisa ter paciência e persistência. Pode passar? Aí é o Monte do Gozo. Quando a gente chega nesse local, tem esses dois peregrinos apontando para Santiago de Compostela. E aí a gente entende que muita gente chora aí, muita gente se ajoelha, não porque enxergou Santiago de Compostela, mas porque venceu 800 quilômetros caminhando. Aí faltava só 12 quilômetros, a gente já tinha dado 788 quilômetros. Vai passar? Aí chegando em Santiago de Compostela. Ainda. A importância de dar o primeiro passo. O caminho de Santiago, ninguém sai de Saint-Jean-Pied-de-Port, na França, dizendo hoje eu vou chegar em Santiago de Compostela. E assim é na nossa vida, assim nos nossos grandes sonhos. Eu posso sonhar grande, mas eu tenho que entender que eu tenho que dividir eles em etapas. Se eu quiser sair de Saint-Jean e ir até Santiago de Compostela num dia só, eu vou ficar pelo caminho, eu não vou conseguir chegar lá. E assim nos nossos sonhos, a gente tem que dividir eles em etapas. Pode passar? Faltava 594, pode passar? 391, 260, 164, 10 quilômetros e o quilômetro zero. E aí a gente chegou em Santiago de Compostela. E como a gente venceu Santiago de Compostela? Por etapas, valorizando as pequenas conquistas, valorizando ter caminhado 20 quilômetros. Então, quando a gente divide nossos objetivos em etapas, é mais fácil de dar certo. Pode passar? Aí a Catedral de Santiago de Compostela. E aí, eu quero dizer uma coisa, para finalizar. Ali eu era um guri, a minha esposa era uma guria, 16 e 16 anos, e nós plantamos 24 anos. Ela renunciou aos sonhos delas, muitas coisas eu renunciei, eu andei pelo mundo para realizar meus sonhos, enquanto ela
assegurou o sonho dela para mim poder realizar meus sonhos. E depois de 24 anos plantando, a gente acabou colhendo. Pode passar? Quer chegar em Santiago de Compostela, bem no dia que nós completamos 24 anos que estamos juntos. E a gente não... E a gente não planejou chegar nesse dia, a gente nem imaginava que ia chegar nesse dia, só que a gente chegou nesse dia. E lá a gente entendeu, conversando nesse dia, a gente entendeu, Marcos, hoje nós estamos colhendo aquilo que a gente plantou por 24 anos. E eu creio que esse ano ainda eu vou me tornar aquela pessoa bem-sucedida, eu vou fechar lá a estrela lá. E eu acredito que, desejo que todo mundo possa realizar seus sonhos e se tornar pessoas bem-sucedidas. E entender que o caminho é árduo, é difícil, mas se nós dividirmos em etapa, a gente consegue conquistar qualquer coisa. Obrigado pela presença de vocês e buen camino! Ricardo, primeiro, por favor. Quantos dias a tua caminhada? 28 dias. 28, porque como nós já estávamos com a passagem comprada, então a gente teve que acelerar. Então por isso que foi mais doloroso, porque teve dias que a gente caminhou 44, 40, 30. Então a gente teve que acelerar para poder dar tempo. E a posada? A posada geralmente a gente ficava em albergue de donativo. Por que os de donativo? Porque os de donativo eles não deixam morrer o espírito do peregrino. Eles, tu dá o que tu puder, o que tu sentir no coração. Inclusive tem uma igreja que a gente teve lá, que ela tem mais de 1.300 anos também, e lá tem uma placa. Pegue o que precisar e deixe o que puder. E ali tinha uma caixa cheia de dinheiro. E ali tu deixava o que tu podia e pegava o que tu precisava, se tu estivesse precisando. Então as igrejas de donativo, elas te servem janta, elas te dão café da manhã, elas tratam o peregrino com muito amor. E isso foi o que mais nos impressionou no caminho de Santiago de Compostela. É o amor das pessoas com as pessoas. E a virilha? Tudo assado, cheio de bolha. Eu te acompanhei, né, nas redes sociais, muitas vezes compartilhei, né, os teus stories. E são 800 quilômetros caminhando ao lado da tua esposa. Um final mágico, né? Sim. Poderia ter acontecido alguma coisa, não ter Exatamente. Dia, né? Então acho que existia também uma meta, né? Sim. Marcos, eu te pergunto, depois de percorrer esses 800 quilômetros, a nível pessoal teu e a nível do casal, o que você acha que mudou na tua vida e o que mudou na vida do casal? O que mudou na minha vida é valorizar as pequenas coisas. É um golinho de água. Isso a gente começa a valorizar mais. É um pedaço de pão, é a comida que a gente já não desperdiça mais, porque a gente começa a valorizar esses detalhezinhos. Porque por muitos dias caminhando, faltou a água, faltou esse pedaço de pão. E quando a gente tinha aquele pedaço de pão, era tão incrível assim que a gente valorizava, a gente comia com prazer. E eu comecei a perceber como a gente dá valor para as pequenas coisas. Então, por isso que eu digo, por que eu passei pelo caminho de Santiago de Compostela? Por que eu digo que eu vou fechar a estrela esse ano? Por que eu vou me tornar uma pessoa bem-sucedida? Porque antes de eu me tornar uma pessoa bem-sucedida, Deus fez lá no caminho de Santiago de Compostela para mim entender que eu não preciso de muito para viver. Para que quando eu chegue nesse próximo nível, eu nunca deixe subir para a cabeça, Zico. Porque eu passei pelo processo. Então esse foi o mais incrível de Santiago. E fazer com a minha esposa fez eu amar mais ela. A gente se entendeu mais, conversou mais, e por incrível que pareça a gente não discutiu nem um dia no caminho, e assim essa troca, essa parceria, tu fazer com a tua esposa, algo assim que é maravilhoso. Eu indico para qualquer um fazer o caminho de Santiago de Compostela. Como eu disse, não é um caminho mais religioso, mas é um caminho de encontro contigo mesmo, né? Como eu te falei aquela hora, era um estado de solitude, que muitas vezes a gente tem medo de ficar sozinho. Mas é necessário, às vezes, para te conectar contigo, e às vezes lá, né, aquela conexão vertical para cima com Deus. Eu te felicito nisso aí, porque eu tive uns amigos, eram 4 irmãos, e estavam todos eles distantes, e eles fizeram o caminho de Compostela, voltaram
mais próximo do que nunca. É incrível, isso esse é o poder do caminho de Santiago, né? Que é esse negócio de tu voltar, principalmente tu volta uma pessoa mais simples, mais amável. Por exemplo, eu subi na escola do Vidigal lá para palestrar. E agora eu estando lá dentro do caminho de Santiago de Compostela e entender que às vezes eu estava caminhando e do meio do nada, do mato, tinha mesas com alimentação para servir os peregrinos. É o cuidado das pessoas com as pessoas. Então, quando eu vou palestrar lá no Vidigal, é o cuidado das pessoas com as pessoas. Não sei se alguém tem mais uma pergunta, alguma coisa sobre o caminho, alguma coisa? Marcos, eu só vou primeiro te agradecer, né? Terça-feira, quando eu estava na aula, a menina, não sei se ela comentou. Sim. Eu digo, o que nós temos terça-feira às 19h30? E ela, não sei, tem prova, 19h30, até aparece teu pai. Porque eu queria, assim como o Zico, a gente acompanhou. Eu só decidi uma coisa, tu não fala mais que tu não é bem sucedido. Sim. O único que tu precisa é que a gente tenha visibilidade. Porque a CIO, ela te abriu as portas, assim como no passado te abriu, e a gente sabe como é difícil em livramento reconhecer o santanense. E tu falou, eu tenho certeza, que se a gente, no passado, se pagou 10, 20, 30 mil para pessoas que não tinham a tua bagagem, tu é uma pessoa de sucesso. Faz anos que a gente juntos se cruza nunca treinamos juntos, mas a gente se passou muitos quilômetros juntos um pelo outro, e a gente sabe que tu é uma pessoa de sucesso. Amém. Tu é bem sucedido. Amém. E teu maior sucesso são 2 filhos. Amém. Um eu já formei, a outra a gente fora no ano. Inclusive a Mariana nasceu quando eu estava lá numa corrida lá em Brasília. Eu fui para Brasília com R$30 no bolso, estava até dizendo para o Báquio para correr uma corrida, para tentar chegar no ministro do esporte. Eu queria chegar no ministro do esporte para que ele olhasse para Santana do Livramento, para que ele olhasse para o interior, para entender que no interior tem muito talento. Era como se eu estivesse gritando, e aí eu fui para Brasília com R$30 no bolso. Aí quando eu chego lá em Brasília, ganhei a corrida lá, os 5 mil da Caixa, ligo para Santana do Livramento, ganhei a corrida. E a minha esposa, Marcos, adivinha quem está aqui? Foi quem? A Mariana nasceu. No dia que eu estava lá em Brasília. Não sei se alguém tem mais uma pergunta, alguma coisa? Uma pergunta, eu acompanhei o caminho também aí, né, conforme eu estava mostrando, e uma coisa que eu fiquei assim, né, pensando, eu até falava, conversando com o pai em casa, né, eu dizia, os guris devem ter um cansaço muito grande, né, e eu acredito que isso deve exigir muito uma preparação psicológica muito grande, porque para conseguir percorrer esses 40 e poucos quilômetros, eu digo assim, o Marcos, ele é um cara que foi atleta a vida inteira. Para ele, só que tu estava junto com a tua esposa, que é uma pessoa que não era atleta. Sim. Então o que eu pensava? Para o ritmo do Marcos, ele obrigatoriamente tem que desacelerar um pouco o ritmo dele, para que ele conseguisse acompanhar. Só que o que acontece, né? Eu penso assim, como é que tu organizou a questão de tempo? Porque o que acontece? Vocês chegavam a um certo horário na cidade, né? E com certeza vocês deviam sair muito cedo, quase que de madrugada, de uma cidade para outra, para conseguir dar o tempo de tu percorrer todos os quilômetros. Sim. Sim, porque como a gente ficava nos albergues de donativo, são vagas limitadas, tipo 20 vagas, 40 vagas, tinha um que tinha só 12 vagas, então nós tínhamos que sair cedo para poder chegar no albergue de primeiro, para conseguir a vaga. E só que sabe que teve uma subida lá que quase me detonou, a subida do Sebreiro, que são 7 km de subida. Ali eu tonchei e ali eu fiquei, e ali ela estava mais forte do que eu. Então, por que acontece? Uma coisa, o Marcos correu uma maratona, eu sei que eu vou correr uma maratona, no máximo em 3 horas eu vou completar a maratona. Lá não, eram 10 horas caminhando. Então exige muito do físico e muito, principalmente o mental, né? E entender que a gente tinha que acelerar também para poder chegar no albergue de donativo, porque isso aqui também foi limitado. Então nós não podíamos nos dar o luxo de ter que pagar um albergue privado, porque a gente tinha essa logística, tinha essa parte do orçamento que também tinha que bater lá no final. Então a gente não foi com dinheiro sobrando, foi abaixo do que era previsto, e mesmo assim deu tudo certo, porque quando a gente confia em Deus, entrega o nosso caminho para Ele nos guia, nos bota as pessoas necessárias, nos bota o albergue necessário, e assim foi o caminho de Santiago de Compostela. Tinha dificuldade de língua?
por causa de estar na França e coisa assim? Na França tinha, mas como eu já corri lá na terra do Haiti, já corri em Dubai, então era na mímica. Ali na França foi na mímica, comer, tomar água. Não, lá todo mundo falava para minha esposa assim, o teu esposo é indiano? E eu não, brasileiro. Esses 28 dias que tu ficasse lá, qual foi a pessoa que tu encontrou lá que mais te marcou? Foi um brasileiro. O Antônio. O cara largou, quando ele largou dos Pirineus, ele pegou essa nevasca que pegou lá em cima. Eu passei e começou a cair nevasca lá em cima, que foi que matou, infelizmente matou a brasileira. Nesse período? Tá. Sim, quando eu passei os Pirineus, quando eu desci para Roncesvalles, começou uma nevasca lá em cima. E aí pegou, porque pega lá em cima e não tem para onde sair, não tem nada. E lá em cima aí, infelizmente, faleceu 2 chineses e uma brasileira, que essa brasileira caiu e bateu a cabeça. E o Antônio, esse estava descendo, e o cara caiu e ele arrebentou o joelho, nos primeiros 20 quilômetros. E quando eu estava lá nas mesetas quando eu vi um cara assim, caminhando assim, era o cara. O cara completou os 800 quilômetros com o joelho arrebentado. Assim, a gente ficou... Tivesse algum momento de perigo próximo a isso? Tensão, alguma coisa? Não, graças a Deus, não, assim, foi muito tranquilo, porque como o senhor falou, se acontecesse algum problema, nós não fechava em 28 dias. Então foi muito tranquilo para nós o caminho, mais um cansaço, mas assim, algo... Momento engraçado lá do caminho de Santiago de Compostela, deixa eu ver... Agora me pegaste, eu olhei só pro lado motivacional e esqueci da... E outra pessoa que... E nesse período todo, tu teve algum momento que tu pensou em desistir? Não, nenhum momento eu pensei em desistir. Nem a tua esposa? Não, assim, porque como a gente dividiu em etapas, então o que acontecia? A gente ficava louco para chegar no albergue, para comemorar aquele dia no albergue, como diz o Maurício, fazia chapa de vinho, porque tem uma tradição que de vinho e pão se faz o caminho. Então cada vez que tu chegava no albergue, mesmo que se fosse albergue de monge, mosteiro, sempre tinha pão e vinho. Então quando tu chegava no albergue, era como tu comemorar, a gente comemorava aquela etapa. Então não se tornava pesado, porque quando a gente chegava, a gente comemorava aquela etapa vencida. E quando a gente estava no caminho, a gente sabia, não, quando a gente chegar, a gente vai comemorar essa etapa. A alimentação vocês reduziam, não comiam absurdo? Sim, a gente não almoçava, eu emagreci 5 quilos lá, então a refeição era um café no caminho, mas a janta sim, a janta era sempre macarrão, massa, assim, comida bem com substância, mas a gente não almoçava. Respondendo a questão do Marcos desistir, eu conheço o Marcos, acho que desde a primeira maratona, né, Marcos, que ele foi fazer, e o Marcos não desiste. É incrível. Tinha dia, teve uma vez que nós compramos uma passagem, lembra? Faltando 2 horas para ele embarcar. Sabe o que é isso? Tá, Marcos, tem passagem? Não tem. Tá, mas já comprei ouro e prata, e agora? Por isso foi bem assim. Então nunca o Marcos conheceu isso que ele me ensinou a vida inteira. Assim, ó, quando eu lembro de alguma coisa que vou desistir, eu lembro do Marcos que não adianta, o homem não desiste. Ele vai conseguindo e só parece um milagre que acontece. Parece milagre. Ele sabe quando o cara desistir, não vai dar essa vez, eu não falo pra ele. E de repente ele foi. Eu digo uma turma, eu não sei, mas ele vai. Inclusive o dia que eu comprei a passagem com o Raid, nós na correria ali, porque faltava só 2 horas para ser o ônibus. E nós na hora de marcar ali, eu marquei a passagem e fui para Jerusalém. Aí quando cheguei em Jerusalém lá, já estavam me esperando. Porque me confundem com marroquino também, né? Aí me perguntaram, quando que tu volta para o Brasil? Eu falei, volto agora dia 27 de março. E ela assim, não, tu tá nos mentindo. Eu falei, não, é 27 de março. Ela, não, tu tá nos mentindo. Ela pegou, olhou minha passagem, olha aqui, tu volta 27 de abril. Então, na hora de marcar, a gente marcou a volta errada. Eu tive que ficar um mês na família do Raid lá em Israel. Ele estava lá em Jerusalém fazendo coisa. Aí foi bom que eu conheci toda aquela região do Oriente Médio ali. Mas se lembra bem, né? Não, tu passou até a Páscoa. Eu passei a Páscoa, a Sexta-feira Santa eu passei lá. Aí a família do Raid me levou em Hebron, me levou em Jericó, que é a cidade mais antiga do mundo. Eu tive no Mar Morto, onde tu deita não afunda. Então aquela região lá eu pude conhecer bastante por causa do erro das passagens, né? É, meu aniversário, eu passei lá também. Que legal, cara. Essa loucura
que só o Marcos tem, cara. Então por isso que o livro Um Passo à Frente do Impossível, né? Eu acho que quando a gente acredita mesmo, não tem... Eu até desisto, cara. Não vou dizer que eu não desisto. Mas, como eu disse, o choro dura uma noite inteira, porque a alegria vem pela manhã. Eu posso desistir, mas eu desisto, eu deito tudo, amanhã eu estou com essa energia carregada, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo, eu vou tentar de novo. Então, como eu disse, quando Deus manda eu ir, quando acelera meu coração, não tem ninguém que faça eu parar. Nossa, tá. Do caminho de Santiago de Compostela foi chegar lá, foi perceber que a gente tinha conseguido. No momento que a gente pega a credencial, pega a concha, e aí a gente olha para trás, né? Tudo que foi muito difícil ir lá, foi muito difícil, a logística é muito difícil para ir lá. Não é algo assim, vou lá fazer o caminho de Santiago de Compostela, envolve muitas coisas. Então, quando eu cheguei lá e vi assim, vai dar certo, vou conseguir, e aí é uma parte muito importante. Outro cara que eu encontrei lá que falou especial foi o Zeca Camargo. Encontrei ele em frente à Catedral de Santiago, e o cara virou meu amigo. Agora até o Raio estava conversando comigo, né? Eu falo, ele sempre está comentando minhas coisas, curtindo. Então, caminhando também. Ele estava fazendo um documentário lá sobre a Galícia, porque a Galícia falam igual a gente, né? Eles só trocam igreja, colégio. Então é a mesma coisa. Então eles gostam muito do brasileiro na Galícia, porque eles falam igual a gente, só trocam o J pelo X. Vocês... Uma questão ali que eu vi, logo que tu chegaste, tu colocou alguns vídeos, né? Quando eu comecei a ver o pessoal que ia morrendo no caminho, né? Porque isso é uma realidade, até enquanto vocês estavam fazendo morreu, eu fico pensando assim, eu me ponho no lugar, né? Porque uma coisa é tu olhar outra pessoa fazer e falar que aconteceu, mas tu tá fazendo o caminho quando tu começa a tomar consciência, porque tu vê ali, tem no meio do caminho, vê as cruzinhas, as homenagens, e tu vê, que morreu um cara, como é que tu organizava isso dentro da tua cabeça? Porque eu acredito que, por mais que o cara não desista, que o cara tenha essa persistência, o medo é uma coisa natural do ser humano, entendeu? Sim. Como é que tu controlava essa questão assim de pensar, poxa, podia ser comigo, entendeu? Podia ser eu. Eu tenho uma família, né? Eu tenho meus filhos, tenho pai, tenho mãe. O que tu fazia na tua cabeça para vencer aquele... quando esse medo queria te dominar, o que tu fazia, que estratégia tu utilizava para vencer isso aí? Foi o que aconteceu comigo lá no Sebreiro, quando eu tonchei, que eu quase desmaiei, é descansar, é ter paciência para saber e ter o entendimento que é necessário descansar para depois continuar. Então, às vezes, tu está se sentindo mal, descansa. Por que a tua opção de fazer o caminho pela França? Porque eu queria ir no mais difícil. E a minha esposa falou, Marcos, vamos fazer o de 300 km, que é o primitivo. E eu olhei assim, aí eu olhei que o mais difícil era o de 800 km, o mais tradicional era o de 800 km. Então, já que eu vou ir lá, vou fazer o principal. Mas também tem 800 pela Espanha. Tem a da Espanha, tem o da Espanha que sai acho que se não me engano, tem um que sai lá de Sevilha, se não me engano, e é 900 km. Tem uns que saem de Roma, que são 4.000 km, tem os que saem da Espanha, de Paris, Portugal, tem o da França, tem o da Holanda, então tem vários caminhos. Mas o mais tradicional é esse que nós fizemos, que é o de 800 km, que sai da França. Alguém sabe, as pessoas que estão acostumadas a caminhar, que aqui existe o caminho do Pampa? Tu acha? Acho que está bem divulgado. Lá não escutei sobre o caminho do Pampa, mas se Deus quiser vamos fazer essa caminhada aí, vamos divulgar esse caminho. Eu acho que essas pessoas, esse tipo de público, teria interesse de vir aqui? Claro que sim, porque eles falaram muito lá, eu escutei muito lá, inclusive teve albergues que eu cheguei lá e tinha sobre o caminho aquele que tem ali em Gramado, Caravaggio, eu acho que é Caravaggio, aquele é famoso, o caminho da Aparecida é famoso, e aí o pessoal falava muito das caminhas lá de Machu Picchu lá também, mas aqui da nossa região ainda não, mas vamos fazer se tornar público, famoso esse caminho. Ali no vídeo de chegar tinha uma bandeirinha do Uruguai. Tem muito uruguai lá, muitos uruguaios morando lá, e muitos uruguaios fazendo o caminho também, bastante mesmo. Eu estou estranhando que o Henrique Baggio não fez uma pergunta, cara. Ele que é o grande andarilho, ele sabe que anda milhares de quilômetros. Eu estou analisando os questionamentos para não repetir. Eu fiquei curioso com um aspecto, Marcos, que me parece assim, bem pontual. No trajeto, tá, tem concentração de pessoas caminhando, tá, ou tu passa muito tempo
sem ver muita gente. Como é que é esse lado da inter-relação entre os peregrinos? Eu acho que a parte que mais tem peregrinos é nos últimos 100 quilômetros, porque para te receber a credencial, a Compostela, tu precisa pelo menos ter feito 100 quilômetros. Então muitas pessoas saem de Sarria. Então quando tu entra em Sarria ali, aí é uma multidão de gente, é muita gente fazendo, as escolas vão para lá. Então esse período que a gente foi para lá de férias, então eles vão tudo para o caminho de Santiago de Compostela. Só que antes dali dos 100 quilômetros, aí geralmente tu sempre tá vendo pessoas no caminho, mas tem partes ali, tipo as mesetas, que tu é solitário, né? É só tu e tu, não vê mais ninguém, porque cada um caminha no seu ritmo, ninguém caminha no mesmo ritmo, então as pessoas se distanciam. Então tem uma grande parte do caminho tu caminha sozinho. E numa situação hipotética de um acidente que ocorra, como é que tu te vê, como é que tu te socorre? Aí o que acontece? Eles, na realidade, tem uma história de um brasileiro que saiu da França, de Saint-Jean, e eu me lembro que ele virou um filme. Ele brigou com o pai dele, que ele não queria mais estudar medicina, que ele queria viver pelo mundo, fazendo caminhadas, conhecer novas culturas, e o pai dele não queria que ele fizesse isso. Então ele se foi e sumiu, desapareceu. E aí chega um telefonema para o pai dele, que ele tinha falecido nos Pirineus, pegou uma nevasca e faleceu lá em cima. E esse cara, como eles descobriram que ele estava lá em cima? Porque quando tu sai de cada albergue que tu sai, onde que tu carimba, eles têm esse cuidado que saiu gente de lá. E ele precisa chegar no próximo ponto para carimbar. E se tu não chega, tá faltando alguém que saiu de lá e não chegou aqui ainda. Então aí começa a busca, onde que está essa pessoa? Então ali nos Pirineus mesmo a gente estava subindo, passava aqueles helicópteros, aí diziam, alguém deve ter se machucado, alguém ficou por aí, Então acontece bastante, tem esse cuidado com as pessoas lá. Mas lógico, se tu for negligente, não é para ir por aqui, porque está muito nevasca, se tu for, se te acontecer alguma coisa, tu vai ter que pagar 3.000 euros pelo resgate. Então eles são bem rígidos nisso aí, para ti não ser negligente com o clima, ou tentar pegar uma rota alternativa que não seja pelo caminho. Então tem todo esse lado aí também. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta. Então... Amigos da Rede Acil. Marcos, meu amigo, em nome da nossa diretoria aqui presente, o Raide, nosso diretor aqui da Comissão Setorial de Revendas, o Luiz, que já fez palestra, ao BAC, o Erni, a equipe, ao pessoal do BOP aqui, as meninas aqui da Acil, né? A Vânia e a Kelly, ao nosso Flávio, né? Nosso fiel escudeiro da porta da Acil, né? Queria agradecer, né, a tua presença, a tua energia, e queria te dizer que essa 10ª edição do Conexão Empresarial foi uma das apresentações mais fantásticas que a gente já viu aqui, porque você vir aqui abrir seu coração e sabe, trazer essa experiência para nós aqui não tem preço. E eu quero te dizer o seguinte, aquele menino lá que vendia picolé, que comprou a camiseta verde na casa do Guri, tu fez um grande amigo que tem um carinho enorme por ti, né? Que te fez passar um mês a mais da terra, nós te recebemos bem. Quero te dizer, meu amigo, que as coisas que tu conquistou, os lugares que tu teve, que muita gente precisa investir muito dinheiro como assessoria de imprensa para ser recebido, olha só o quanto tu é abençoado. Eu quero dizer que ganhar dinheiro é um detalhe na tua vida, entendeu? E você é uma pessoa de muito sucesso. E eu tenho certeza que esses 800 quilômetros que você fez caminhando lá em Santiago de Compostela, né, estão um pouquinho, né, em cada um de nós aqui no nosso coração. Tu é muito querido por todos. Valeu, né? valeu. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Seja bem-vindo sempre. Parabéns. Valeu, obrigado.